Neste vídeo, vamos falar sobre um tema muito importante e delicado que tem ganhado destaque nos noticiários internacionais. Vladimir Putin, presidente russo, disse que um confronto com a OTAN levaria a uma catástrofe global. O conflito entre a OTAN e a Rússia. Este é um assunto que tem gerado muita preocupação ao redor do mundo, já que muitos especialistas afirmam que este conflito pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Antes de mais nada, é preciso entender o que é a OTAN e a Rússia. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar criada em 1949 pelos Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus com o objetivo de proteger os países membros de possíveis ameaças externas. Já a Rússia é um país que faz fronteira com a Europa e a Ásia e possui um dos maiores exércitos do mundo. Durante muitos anos, a Rússia foi uma das maiores potências mundiais, mas após o colapso da União Soviética, o país passou por diversas crises políticas e econômicas. O conflito entre a OTAN e a Rússia começou a se intensificar a partir de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, uma região da Ucrânia. Desde então, as tensões entre os países têm aumentado, principalmente por causa das ações da Rússia na Síria e nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016. Além disso, a OTAN tem intensificado sua presença militar na Europa Oriental, o que tem sido visto pela Rússia como uma ameaça à sua segurança nacional. Por sua vez, a Rússia tem realizado diversos exercícios militares em suas fronteiras, o que tem preocupado a OTAN e seus aliados. Comparativos entre os exércitos. Outro ponto importante a ser destacado é a comparação entre os exércitos da OTAN e da Rússia. A OTAN conta com um grande contingente militar formado por países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, entre outros. Esses países possuem armamento de alta tecnologia e um grande poderio bélico. Já a Rússia possui um dos maiores exércitos do mundo, com aproximadamente 1,2 milhão de soldados. Além disso, o país tem investido em modernização de seu arsenal militar, com o desenvolvimento de novos mísseis, aviões e tanques. Porém, é importante destacar que a Rússia enfrenta desafios em relação a seu orçamento militar, que vem sendo reduzido nos últimos anos. Além disso, a Rússia ainda depende de equipamentos e tecnologia importados para manter seu exército atualizado. Por outro lado, a OTAN tem uma vantagem em termos de treinamento e integração de suas forças. A aliança militar realiza frequentemente exercícios conjuntos, o que permite um maior entrosamento entre os seus soldados e aperfeiçoamento de suas táticas de guerra. No entanto, é preciso ressaltar que a comparação entre os exércitos da OTAN e da Rússia não é uma questão simples. Cada um possui suas próprias vantagens e desafios, e um conflito entre eles seria altamente destrutivo e imprevisível. Sabendo disso, vamos fazer um comparativo mais detalhado dos dois exércitos por números de soldados e equipamentos militares, como veículos e armas. A OTAN possui cerca de 3,5 milhões de soldados ativos, enquanto a Rússia conta com aproximadamente 1,2 milhão de soldados em seu exército. A OTAN possui uma ampla variedade de veículos terrestres, incluindo tanques de guerra, veículos de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de tropas, veículos leves de reconhecimento, entre outros. O número total de veículos terrestres da OTAN é estimado de cerca de 100 mil unidades. A Rússia também possui uma grande variedade de veículos terrestres, incluindo tanques de guerra modernos, veículos blindados de transporte de tropas, veículos de combate de infantaria e veículos de reconhecimento. O número total de veículos terrestres da Rússia é estimado em cerca de 30 mil unidades. A OTAN possui uma grande frota de aeronaves modernas, incluindo caças, bombardeiros, aviões de transporte, helicópteros, entre outros. O número total de aeronaves da OTAN é estimado em cerca de 5 mil unidades. A Rússia também possui uma frota considerável de aeronaves militares, incluindo caças modernos, bombardeiros estratégicos, aviões de transportes e helicópteros. O número total de aeronaves da Rússia é estimado em cerca de 4 mil unidades. A OTAN possui uma grande frota de navios de guerra,
incluindo porta-aviões, navios de guerra, submarinos, navios de patrulha e navios de apoio logístico. O número total de navios da OTAN é estimado em cerca de 400 unidades. A Rússia também possui uma grande frota de navios de guerra, incluindo submarinos nucleares, navios de guerra, navio de patrulha e navios de apoio logístico. O número total de navios da Rússia é estimado em cerca de 300 unidades. Um grande diferencial da Rússia é que o submarino mais potente do mundo, o Belgorod, também está no seu arsenal. Aqui no canal nós temos um vídeo falando especificamente do Belgorod. Você pode estar conferindo aí no card acima. Ambos os lados possuem uma ampla variedade de armamento, incluindo mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis antinavio, mísseis antiaéreos, bombas guiadas, torpedos, canhões, metralhadoras e armas leves. A OTAN e a Rússia também possuem armas nucleares em seu arsenal, embora ambos os lados estejam comprometidos em manter um equilíbrio de forças nucleares estratégicas. É importante lembrar que a comparação dos números e equipamentos não é uma medida exata de quem teria uma vantagem em uma eventual guerra entre a OTAN e a Rússia. Além disso, é importante considerar que a capacidade militar de um país não é medida apenas pelo número de soldados, veículos, aeronaves e navios, mas também pela qualidade do treinamento, liderança, estratégia, tecnologia e inteligência. Nesse sentido, a OTAN e a Rússia têm diferentes vantagens e desafios em suas capacidades militares. A OTAN, por exemplo, tem uma rede de aliados e parceiros em todo o mundo, o que aumenta sua capacidade de mobilização e projeção de poder. Além disso, a OTAN tem investido em tecnologia de ponta, como sistemas de defesa antimísseis, drones e inteligência artificial para manter sua vantagem militar em relação à Rússia. Por outro lado, a Rússia tem uma longa tradição de excelência militar, com experiência em combate em várias partes do mundo. Ela também possui armamento de alta tecnologia, como o sistema de mísseis S-400, que é considerado um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo. No entanto, a Rússia enfrenta desafios em modernizar seu exército e sua indústria de defesa, além de ter uma economia fragilizada e dependente da exportação de recursos naturais, o que pode limitar sua capacidade de manter uma força militar poderosa em longo prazo. Em resumo, a comparação dos números e equipamentos dos exércitos da OTAN e da Rússia pode fornecer informações úteis sobre as capacidades militares desses dois lados, mas não deve ser vista como uma medida precisa dos resultados de um eventual conflito armado. A guerra é sempre uma última opção e deve ser evitada a todo custo, por meio do diálogo, da diplomacia e do respeito mútuo. Consequências da possível guerra. Mas, se a guerra vir e acontecer, quais são as possíveis consequências? Com armamentos modernos e destrutivos, os danos causados a pessoas, infraestrutura e meio ambiente seriam imensuráveis. As consequências mais imediatas seriam a perda de vidas em massa e a destruição de cidades inteiras, com milhões de pessoas sendo deslocadas e desabrigadas. Além disso, um conflito dessa magnitude poderia levar a uma crise humanitária global, com a escassez de alimentos, água e remédios, semelhante ao que estamos vendo agora na Ucrânia. Outra consequência seria o impacto econômico global, com a queda dos mercados financeiros e a interrupção do comércio internacional. Isso poderia levar a uma recessão global, com o aumento do desemprego e diminuição do padrão de vida das pessoas. Recessão essa que já bate à porta devido a inúmeros conflitos, tanto ideológicos como tecnológicos, e também por questões financeiras ao redor do mundo, principalmente consequências criadas depois da crise do coronavírus. Também é possível que um conflito dessa magnitude desencadeie uma corrida armamentista global, com mais países se armando e aumentando suas capacidades militares. Isso poderia criar um mundo ainda mais perigoso e instável, com cada vez mais países buscando vantagem militar em detrimento à paz e da cooperação internacional. Mas como evitar esse conflito? Existem várias medidas que podem ser tomadas para reduzir as tensões entre esses dois lados e promover a cooperação e o diálogo. Em primeiro lugar, é necessário que ambas as partes se comprometam com a resolução pacífica de conflitos e com respeito às leis internacionais. Isso inclui o diálogo diplomático e a mediação de terceiros, como as Nações Unidas. Segundo,
é importante que a OTAN e a Rússia reduzam as tensões militares na Europa, incluindo a diminuição do número de tropas, veículos e armamentos pesados na fronteira entre os dois lados. Isso poderia ser alcançado por meio de acordo e desarmamento e transparência nas atividades militares. Outro ponto também forte para evitar esse conflito: é crucial que a OTAN e a Rússia construam confiança e cooperação mútua em áreas de interesse comum, como o combate ao terrorismo, o controle de armas e segurança energética. Isso poderia ser alcançado por meio de programas e de intercâmbio militar e civil e investimentos em projetos conjuntos. Por fim, é importante que a sociedade civil e os governos de outros países se envolvam na promoção da paz e de estabilidade global. Isso inclui a pressão sobre líderes políticos para que adotem uma postura de diálogo e cooperação, o apoio e a organização da sociedade civil que trabalham pela paz e a participação em fóruns internacionais que promovem a cooperação global. Em suma, o conflito entre a OTAN e a Rússia é uma situação preocupante que pode ter consequências graves para todo o mundo. É importante que trabalhemos juntos para evitar uma escala militar e promover a cooperação e a paz. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para entender melhor a dimensão desse conflito. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de outros conteúdos interessantes.